Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do DBOSM para poder trazer informações relevantes para que você domine o banco de dados número 1 do mundo, que é o banco de dados Oracle, para que você realmente esteja à frente de grandes projetos, para que você domine realmente essa parte técnica do banco de dados Oracle. E dessa vez eu estou trazendo aí para vocês um tema importantíssimo, tá? Que quero discutir aqui com vocês sobre as 4 ferramentas para gerenciar a arquitetura multitenant, tá? Então, são dicas bem importantes, acho que muita gente desconhece essas ferramentas, elas podem te ajudar a compreender um pouco melhor essa arquitetura multitenant, para que você consiga realmente gerenciar um ambiente com CDBs, com PDBs, para que você realmente consiga administrar de uma forma mais eficiente, tá? Então, vou trazer essas ferramentas, que são ferramentas importantíssimas para que você consiga aprofundar melhor nesses assuntos. Então, vamos lá, pessoal. O que eu quero falar aqui com vocês sobre as 4 ferramentas para gerenciar a arquitetura multitenant, né? É importante a gente pensar que, primeiro, né, que o Oracle não é só aquela tela preta, né? Acho que muita gente acha que o Oracle é muito difícil e que muitas vezes se assusta com aquela tela preta, e eu quero realmente trazer para vocês aqui alternativas, né? Fora aquela tela preta, para você realmente fazer operações aí de administração e gerenciamento da arquitetura multitenant, tá? Então é sempre importante a gente poder desmistificar esses tópicos, porque muitas vezes muitos profissionais não têm o conhecimento, né, da linha de comando, e que é fundamental, ele é muito importante, né? Ele muitas vezes te dá muito mais controle daquilo que você está fazendo, tá? E muitas vezes pela falta de uma coisa mais gráfica, por não saber quais são as ferramentas gráficas possíveis para poder fazer alguma atividade, os profissionais travam, tá? Então é exatamente isso que eu quero trazer, essas 4 ferramentas aqui para você gerenciar a arquitetura multitenant. Só um aviso importante, pessoal, antes disso, tá? Que vai rolar a nossa Maratona Oracle Database de 4 a 10 de janeiro, tá? Então se prepare que vai ser um evento inédito, que inclusive lá a gente vai conseguir aprofundar bastante sobre a arquitetura multitenant, tá? Então se você quer realmente dominar tópicos da certificação, ter um conhecimento técnico mais aprofundado, saber realmente colocar a mão na massa, cara, participe dessa maratona que vai ser incrível, beleza? Então vamos lá, pessoal. A primeira ferramenta que eu queria falar aqui para vocês da arquitetura multitenant, tá? Seria a opção de você acessar via linha de comando, no Command Line Access, tá? E qual seria essa ferramenta que eu quero mostrar para vocês? Tem 2 ferramentas, basicamente, que você pode usar via Command Line Access, tá? Que eu quero realmente deixar isso aqui bem claro para vocês, que é o SQL Plus e o SQL Developer. São as ferramentas que você pode utilizar para acesso via linha de comando, tá? Então, normalmente, é sempre importante que você, como um cara que quer tirar uma certificação, que quer estar à frente de projetos, que você domine diversas formas de fazer aquela atividade, tá? E muitas vezes a interface gráfica vai te ajudar, a interface Java, a interface web, mas muitas vezes a linha de comando vai te dar realmente um controle maior daquilo que você está fazendo, tá? Então, muitas vezes você pode encontrar algum tipo de problema nas ferramentas gráficas, alguma situação, que quando você está executando via linha de comando, você tem mais controle, tá? Alguns benefícios, né? Exatamente essa questão do controle, e algumas questões que vocês também devem observar, é a questão que a linha de comando, muitas vezes, tá? Você vai ter que saber os comandos a serem executados, tá? Então, normalmente você tem uma tela preta, onde você vai ter que colocar exatamente os comandos necessários para poder fazer aquelas atividades. Então, se você não souber realmente o que é possível, os comandos, etc., cara, você muitas vezes não vai conseguir nem começar uma atividade específica por não saber a sintaxe e a linha de comando, tá? Então, alguns benefícios é que você tem mais controle, outros, vamos colocar aí outros desafios que nós temos aí, que sejam talvez desafiadores para quem está começando, é não saber quais são os comandos, o que dá para fazer, etc. Então, a tela preta, ela te dá essa opção via linha de comando, tá? Então, tanto via SQL Plus, que é nativo, né? Você instalou o banco de dados Oracle, logou lá no servidor, cara, o SQL Plus sempre vai estar lá para você conseguir acessar. O SQL Developer já é uma ferramenta um pouco mais gráfica, tá? Mas você tem a parte de linha de comando que você pode executar algumas questões lá. Lembrando que o SQL Developer também ele tem algumas ferramentas, tá? Tem alguns relatórios prontos, onde lá ele já tem algumas consultas pré-estabelecidas, tá? Inclusive sobre a arquitetura multitenant, que você consegue, de forma um pouco mais gráfica, conseguir também gerenciar a arquitetura multitenant, tá? Então, via linha de comando, você deve pensar nessa primeira opção. Segunda opção, pessoal, que nós devemos pensar quando se fala da arquitetura multitenant, tá?
A segunda opção que nós temos, basicamente, é o Oracle Enterprise Manager Cloud Control. Essa opção, pessoal, é uma opção um pouco complexa, tá? Porque, cara, existe um treinamento e uma certificação só de Enterprise Manager, tá? O que é importante que vocês entendam? Cara, Enterprise Manager é um produto à parte, tá? O recomendado é que você tenha um servidor à parte para poder instalar um Enterprise Manager, e normalmente ele é utilizado para grandes empresas que têm vários bancos de dados, etc. Tá? Então, o Enterprise Manager Cloud Control é uma central onde você instala essa aplicação, né? E aí você instala agentes de monitoração nos servidores que você quer monitorar, e você pode monitorar aqueles bancos de dados, e aqueles respectivos bancos de dados podem estar na arquitetura multitenant, pode ter diversos PDBs lá dentro, tá? Então, a segunda opção que nós temos aqui também é a questão do Enterprise Manager Cloud Control, que você pode administrar via parte gráfica, né? Então, basicamente, o Cloud Control ele suporta targets 12C, incluindo PDBs, CDBs e não CDBs, tá? Então, ela é uma interface web, onde você vai ter uma instalação do Enterprise Manager e você vai conseguir acessar via o seu browser o Enterprise Manager, e aí lá dentro tem que estar monitorando realmente os bancos de dados para que você consiga gerenciar essa parte do multitenant, beleza? Então, esse é o segundo ponto importantíssimo que vocês saibam aí sobre ferramentas para gerenciar a arquitetura multitenant. A terceira, eu quero falar aqui com vocês, basicamente é uma opção um pouco mais enxuta que nós temos no Enterprise Manager, né? Onde você consegue utilizar um Enterprise Manager Database Express. O que seria o Enterprise Manager Express? Basicamente é uma versão mais enxuta, ele não vai ter todas as opções que tem o Cloud Control, tá? O Cloud Control realmente ele é bem mais completo, mas quando você está criando um banco de dados, né, você tem essa opção de selecionar o Enterprise Manager Express, que seria um Enterprise Manager reduzido para aquele banco de dados que você está criando. Tá? Dentro do DBCA, quando você está fazendo a criação, você pode escolher essa opção. E lá dentro do Enterprise Manager Express, você tem a opção de criar e dropar um plug do database, de fazer um plug de um PDB, de fazer um clone de um PDB, de você setar os resource limits para um PDB. Então, a gente consegue fazer diversas operações aí através dessa ferramenta que também é via web, tá? Quando você faz a implementação do Enterprise Manager Express, você tem uma parte web onde você vai conseguir logar lá e via browser você vai conseguir realmente navegar e fazer algumas questões administrativas dentro da arquitetura multitenant, tá? Então, esses também são pontos importantes. E mais uma opção que nós temos, tá? É o nosso famoso DBCA, tá? É o Oracle Database Configuration Assistant, tá? Então, pelo DBCA, cara, nós temos essa opção o DBCA é um cara que nós temos há muitos anos aí, né? Que é o assistente de configuração do seu banco de dados, que ele é muito utilizado, por exemplo, você criar um novo banco, tá? E na opção de criação desse banco, você pode selecionar arquitetura multitenant ou não. E lá dentro, utilizando o DBCA, você tem as opções aí de forma gráfica, tá? Você ter a criação, a duplicação de CDBs, tá? Então, você consegue fazer a questão do relocation, do clone, do plugin, do unplug. Então, todas essas operações você consegue fazer via DBCA, tá? Lembrando, pessoal, o DBCA também, ele tem algumas opções em modo silent, tá? Então, o DBCA ele pode ser executado via parte gráfica, de você realmente exportar a parte gráfica do DBCA, que é uma interface Java. Então, você sempre tem que estar ligado aí para você conseguir exportar essa parte gráfica. Ou você pode utilizar também via modo silent, que ele te dá várias opções quando se trata aí de DBCA, beleza? Então, basicamente, essas são as 4 ferramentas que eu queria mostrar para vocês aqui, para você gerenciar a arquitetura multitenant, tá? Eu sei que existe esse mito aí da tela preta, tá? Podem ficar tranquilos, eu acho que para quem está começando, muitas vezes, iniciar direto na tela preta pode assustar, tá? Então, por isso que normalmente eu mostro algumas alternativas, né, de como que a gente pode gerenciar o banco de dados Oracle, melhorar o nosso conhecimento técnico, e muitas vezes essas partes gráficas, né, essas outras opções que nós temos, elas podem te ajudar a ter uma compreensão muito grande, assim, né, de entender realmente as operações mais básicas. É claro, nem sempre a gente vai ter o controle, como se a gente estivesse fazendo via command line no SQL Plus diretamente, mas a gente consegue realmente ter uma visibilidade muito boa do que é possível, do que não é possível, e como que a gente pode realmente dominar
o banco de dados Oracle, principalmente essa arquitetura multi-tenant que está virando uma realidade muito grande hoje, nesse processo aí das novas versões, né? Então, a partir do Oracle 21C vai ser mandatório a questão da arquitetura multi-tenant, beleza? Então, lembrando, pessoal, que no Oracle 19C, né, a atual versão long term, né, que vai durar o suporte durante 5 anos, né, a versão mais estável aí, recomendada, nós temos aí a questão da opção de ter o multi-tenant ou não, tá? Então, você ainda tem essa opção. Mas o quanto antes você precisa entender os benefícios que existem se você estiver utilizando a arquitetura multi-tenant. E para isso, é importante você entender as ferramentas que você pode começar a gerenciar a arquitetura multi-tenant para que você consiga ter um domínio melhor sobre essa questão, essa arquitetura, né, que é uma arquitetura totalmente preparada para a cloud. O que a Oracle tem de mais novo aí sobre cloud, realmente, utiliza a arquitetura multi-tenant, beleza? Então é isso, pessoal. Esse é o tema que eu queria deixar para vocês aqui, nesse conteúdo, mais um conteúdo aqui no canal da DBOSM. Se preparem que todos os dias tem vídeos novos. Qualquer dúvida, coloque sua dúvida aqui abaixo, que eu quero realmente trazer conteúdos que te ajudem, que realmente levem a sua carreira para o próximo nível, beleza? Então é isso. Lembrando, pessoal, que dia 4 a 10 de janeiro vai rolar a Maratona Oracle Database, um evento totalmente inédito, um evento diferente de tudo que a DBOSM já fez, para poder levar a sua carreira para o próximo nível. Então se preparem que nesse evento a gente vai conseguir mergulhar em temas de projetos, temas realmente para você dominar com a mão na massa, na prática, o banco de dados número 1 do mundo, beleza? Se você está gostando, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Lembrando que esse conteúdo também vai estar disponível nas nossas plataformas de áudio, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Então se preparem realmente que o nosso objetivo é te ajudar a desmistificar esse universo Oracle para você ver como que entender de banco de dados Oracle pode ser muito mais simples do que você imagina. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!